Então nós vamos falar sobre confiar em Deus, né? E nós vamos estar lendo o Salmo 37:5. Todos já acharam? 37:5. Então fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, se tem uma coisa que nós precisamos ter na nossa vida, é Deus e a nossa confiança em Deus, né? Se nós não confiarmos em Deus, em quem que a gente vai confiar? Então, é confiar em Deus. Eu estou passando por uma adversidade, eu estou passando por um problema, uma situação. O que a gente tem que fazer? Confiar em Deus. Que em tudo tem um porquê, um pra quê, e Deus tem um propósito em todas as coisas. E quando nós passamos por adversidades, o que acontece na nossa vida? Nós crescemos em Deus. Então a adversidade às vezes é para quê? Para o nosso crescimento, para nós nos tornarmos imagem e semelhança de Deus. Pelo contrário, Deus não ia permitir, né? E Isaías 54, vamos estar lendo do 11 ao 17. Do 11 ao 17. Isaías 54, versículo 11 ao 17. 11 ao 17, Dona Tereza. Então fala assim: ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Então, aqui, Isaías está falando ali para o povo de Israel, né? E quando a Bíblia fala no povo de Israel, ele fala nos eleitos do Senhor, em nós, ou aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que têm vivido uma vida bonita diante de Deus. Aí ele está falando com a gente também, né? E aqui eu achei interessante Isaías falando, né, que nós, gente, nós somos pedras preciosas para o Senhor. Quando a gente fala em igreja somos nós. Nós constituímos a igreja do Senhor. Aqui é o lugar que nós reunimos. A igreja Lagoinha tem um lugar para se reunir, mas a igreja do Senhor somos todos nós. Nós formamos a igreja do Senhor. E nós, a palavra de Deus fala que nós somos preciosos aos olhos de Deus. E que Deus tem um cuidado todo especial com cada um de nós, né? E que nós temos muito valor diante de Deus. Mas nós também temos um adversário que luta contra nós.
né? Então, volta e meia, nós temos adversidades, porque nós também aqui na terra temos um inimigo que luta contra nós. Mas aqui, Deus está falando através de Isaías, né? Toda arma forjada contra ti, ela não vai prosperar. Toda arma forjada, ou seja, preparada contra nós, ela não vai prevalecer, né? E não vai mesmo, gente. Às vezes, nós passamos por uma adversidade. Acontece algo nas nossas vidas e diversas coisas. Trabalho, família, enfermidades, tantas coisas. E tem coisa, gente, que a gente vê que por trás tem o inimigo. Às vezes a gente passa por defamações, por injúrias, por tantas coisas. Mas aqui Deus fala conosco que toda arma forjada contra nós, ela não vai prevalecer. Ela foi forjada, ela veio, mas ela não vai prevalecer. Por quê? Porque nós somos pedras preciosas para o Senhor, eleitos de Deus, cuidados por Deus. Então Deus, ele tem um zelo, gente. Vocês não têm noção, o zelo de Deus com a sua igreja, com aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então há um zelo por nós. E a gente vê que é isso mesmo. Porque lá atrás, se a gente vê a vida de Daniel, ele era um homem íntegro, ele confiava em Deus 100%. E é assim que nós devemos ser. Estamos passando por adversidades, qualquer coisa é confiar em Deus. E Daniel era esse homem que confiava em Deus em todo o tempo. E ali ele teve a sua posição em Deus e ele não saía do propósito de Deus. E o que aconteceu com ele? Ele foi para a cova dos leões. E ali, gente, os leões abriram a boca para devorar Daniel. Mas o que Daniel fez? Ele confiou em Deus. Ele foi lá para a cova. Ele não negou Jesus, ele não negou Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Em qualquer adversidade, em qualquer dificuldade, eu vou passar. Mas o Senhor está comigo. Nenhuma arma preparada contra mim vai prevalecer. Porque eu tenho um Deus que essas armas forjadas, Ele vai tirar. E ali, o leão com aquela boca para devorar Daniel. E o que aconteceu, gente? Deus foi lá e fechou a boca do leão. Aleluia! Tem leão na vida da senhora, dona Tereza? Deus vai fechar. Ele já fechou. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele cuida da igreja dele. Nós somos igrejas de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então não adianta o inimigo vir. Deus fecha a boca. Às vezes nós falamos por que Deus permitiu ele entrar ali na cova dos leões e passar por tudo aquilo para mostrar para nós. Isso é para nós, igreja do Senhor. Olha, se vocês confiarem em mim, se vocês andarem nos meus preceitos, se vocês não me negarem, eu fecho a boca de qualquer leão na vida de vocês. Daniel passou pela cova dos leões para mostrar para nós que não tem leão que pode com o eleito de Deus, com aquele que confia em Deus, né? Então, nós precisamos o quê? Confiar em Deus em todo o tempo na nossa vida, né? E crer que Ele pode todas as coisas. E a gente vê a mesma coisa na vida de José. Deus tinha propósitos na vida dele, né? E ele confiou em Deus, ele foi ser escravo, ele confiou em Deus, ele foi para a prisão, ele confiou em Deus. Então, as armas foi forjada contra ele? Foi armas contra ele, os irmãos dele, inveja dele. E, gente, tem isso na nossa vida. Às vezes até na nossa própria família, no nosso meio, tem pessoas assim invejosas, querem destruir, querem derrubar.
Mas José, ele era íntegro, ele era reto, e ali ele foi e passou por aquela adversidade confiando em Deus. E sabe o que eu pensei, gente? José, ele estava sendo apto para o propósito de Deus, senão Deus não tinha permitido. Então por que ele teve que se humilhar? Deus provou ele para depois exaltar. E na nossa vida, primeiro nós somos provados. Vou ver se ela confia mesmo em mim, o tanto que ela fala. Eu vou ver se ela tem a fé verdadeira em mim mesmo. E Deus às vezes permite algumas coisas para o nosso crescimento, para o nosso preparo, para aquilo que Ele tem para cada um de nós, né? Então, e a gente vê na vida de Josafá, gente, o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso também. Josafá, ele era um rei que tinha uma vida muito bonita diante de Deus. Ele era um rei que reinou 25 anos e a vida dele era muito bonita, era reta. Só que ele tinha um erro que quase derrubou ele. Vocês já viram falar em ecumenismo? Eu vou em tal lugar também, o que tem? Deus está lá também. Então, Josafá era mais ou menos assim. Ele deixou assim, se levar pelo coração. Ele falou assim, não, o que tem eu fazer aliança lá com Acabe? Foi um dos reis que ele fez aliança, né? E esse foi o erro dele. Mas tirando isso, ele foi um homem reto e correto, né? E Josafá, ele, assim, eu quero que vocês entendam uma coisa também. Josafá, ele se uniu com pessoas erradas, né? E quando a gente se une com pessoas erradas, os inimigos vêm. Porque se está unida com o erro, o inimigo vai vir contra nós. Por quê? Porque você não está sozinho mais. Aquilo que não era para vir contra você vai vir por causa da sua união, de você ter feito alguma aliança, alguma coisa com alguém, e essa pessoa não poderia estar com a gente e está, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com alianças, até mesmo com amizades que podem nos levar a correr algum risco, né? E eu achei tão interessante que Josafá, ele fez essas alianças e ele ficou sabendo que 3 reis vinham contra ele com seus exércitos. E Josafá, apesar desse erro dele, ele era um homem que confiava em Deus. E daí eles foram consultar a Deus para essas batalhas, né? E Deus falou, não vou contar toda a história porque demora, que ele seria com eles, né? E a pessoa que ele se juntou com Acabe, o que Acabe fez? Ele não era uma amizade para Josafá, né? Ele falou assim, não, veste a roupa aí de rei e eu vou vestir outra roupa. Mas o que? Acabe estava armando uma cilada contra Josafá. Ele queria que Josafá morresse, porque quando um rei de uma nação morria, aquela nação perdia a batalha, né? Então, o que a gente vê? Mas, como Josafá confiava em Deus, era um homem que confiava em Deus, o que aconteceu com ele? Os inimigos vieram e mesmo ele estando com a roupa de rei, o Josafá, veio uma espada contra Acabe e mata Acabe. E então, gente, o segredo é confiar em Deus, né? A Josafá, apesar desse ecumenismo dele, querer se juntar com pessoas erradas,
Deus o abençoou porque ele continuou confiando em Deus, apesar desta atitude. E assim é nas nossas vidas. O inimigo, ele pode tramar contra nós, ele pode vir com o que ele quiser, mas é ele que vai ser derrotado. Por quê? Porque Deus permitiu uma lança ir contra Acabe e matar Acabe. E Josafá não foi morto, né? Então, gente, vale a pena confiar em Deus. Às vezes você tem alguma pessoa que tem se levantado contra a sua vida, né? E não se preocupe. Quando a gente tem Deus na nossa vida, é os nossos inimigos que vão ser destruídos, né? Porque aquele que tem Deus, que confia em Deus, ele tem a proteção de Deus, né? Nós somos o que? Pedras preciosas para o Senhor. E o Senhor fala, né? Nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer, né? E a Bíblia conta também a história de uma moça chamada Lia. E eu não vou estar lendo para não demorar, mas eu acho que a gente já até falou de Lia aqui no grupo. Mas Lia, ela foi dada em casamento pelo seu pai Labão para Jacó. Seu pai Labão, pelo que me consta a palavra de Deus, ele não amava muito Lia. E Lia foi para um casamento que também Jacó não amava ela, ele amava a irmã dela. E ali a gente vê que no coração de Lia deveria ser muito triste. Sabe aquela pessoa mal amada? O meu marido não me ama, meu pai não me ama, eu não sou muito bonita. Mas Lia, ela resolveu frutificar, independente do que ela estava vivendo, das rejeições dela, da vida dela, das dores dela, dos traumas dela. E a palavra de Deus fala que ela foi gerar filhos, né? Filhos para Jacó. E a mulher que Jacó amava, Raquel, essa até então não podia ter filhos. Depois ela teve 2, né? Então, enquanto ela era desprezada, enquanto ela estava ali, aos olhos humanos, muito triste, ela falou, não, eu vou frutificar, vou dar filhos para Jacó, né? E a palavra de Deus fala que Lia, ela confiava em Deus. E quando ela teve o 4º filho, Judá, ela louvou a Deus. E eu entendo que depois que ela teve Judá, ela virou outra pessoa, né? E aí ela louvou e engrandeceu a Deus na vida dela. E a gente vê, gente, que quantas pessoas, né, param suas vidas por causa de uma rejeição, por causa de uma tristeza, elas adoecem, elas dão depressão e tantas outras coisas. E esta Lia, ela nos ensina que independente de rejeição, ela tinha um Deus com ela que estava suprindo ela e dando a ela o que ele não deu para que era amada, né? Então Deus, gente, ele sempre vem ao nosso socorro. Lia era desprezada pelo marido e pelo pai, mas ela não era desprezada por Deus. Então nós não somos desprezados. Às vezes vocês se sentem mal amados, alguma coisa acontecendo na vida de vocês, né? Mas o que eu falo para vocês? Deus, gente, ele ama a todos, e Deus supre as nossas necessidades, né? Ele cuida de nós, né? E eu vi que Lia, ela não conseguiu transformar totalmente Jacó, apesar de que a Bíblia conta que depois que a esposa dele, Raquel, morreu, ela criou os filhos de Raquel também, e depois ela morreu também. E Jacó, ele falou, quando eu morrer, eu quero ser enterrado junto com Lia. Então, no decorrer da vida, ele reconheceu que o amor verdadeiro ele tinha pela Lia, para aquela mulher que foi fiel a ele em todo o tempo, né? Então, assim,
na vida dela, ela não conseguiu transformar em imediato Jacó, né? Mas ela resolveu transformar ela mesma. Eu vou tirar essas dores da minha vida, eu vou tirar essas rejeição e eu vou viver a minha vida, né? Eu achei interessante essa semana, a minha filha Mariana, ela falou assim, né? Mãe, tá tudo bem? Aí eu falei assim, algumas coisas, caminhando, né? Aí ela falou assim, mãe, enquanto não tá bem o que a senhora quer que fique, muda, senhora. Aceita, né? Muda, senhora, aceita. Procura ser melhor. Então a gente não tem que exigir nada do outro. A gente tem que o quê? Mudar nós. Então o ser humano, ele sempre quer mudar o outro. Mas a gente tem que mudar, a gente, né? E eu falei assim, muito bom, Mariana, realmente, a gente tem que preocupar com as pessoas, a gente tem que preocupar em a gente ser melhor. E o resto Deus vai cuidar, Deus cuida de tudo, né? Então, ninguém via o valor de Lia, mas Deus viu. E às vezes tem horas, sim, nós somos humanos, né, gente? Às vezes a gente fala, nossa, mas fulano podia me dar mais valor, né? Às vezes é esposo, filho, no trabalho. Gente, quem tem que nos dar valor? É aquele que já dá, é Deus. Porque nós, para Ele, nós somos o quê? Pedras preciosas. Nós somos cuidados por Ele, né? Em Mateus 5:8, nós estamos terminando. Mateus 5:8 fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado. É 5:8, gente. Eu errei aqui. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, Lia, ela poderia o quê? Guardar aqueles ressentimentos, aquelas rejeições, né? E se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa má, improdutiva. Mas ela não, ela resolveu o quê? Limpar o coração dela e gerar frutos, né? E ela gerou filhos, né? E os filhos dela formaram as tribos de Israel, né? E o seu filho Judá, ele se tornou, a geração de Lia se tornou da genealogia do próprio Jesus, né? Então, é muito importante na nossa vida a gente estar sempre o quê? Limpando o nosso coração, não deixar nada ruim entrar. Mas tá faltando alguma coisa na minha vida, fulano não gosta de mim, fulano falou alguma coisa que me ofendeu. Gente, não vale a pena. A gente tem que mudar, a gente. Falou, mas o que Jesus me fala? Que eu devo perdoar, que eu devo amar, que eu tenho que limpar o meu coração, e é isso que eu vou fazer. Então, o nosso foco é em Deus. Nós temos que focar em Deus. Os nossos olhos, ele tem que estar no Senhor, né? Em João 5:8, não precisa ler, fala que quando Jesus curou ali o paralítico, né? Então Jesus chegou, gente, ele falou para ele, levanta e anda. Primeiro ele tinha que levantar, mas depois era para ele andar, né? E eu vejo que nas nossas vidas, quantas vezes nós paralisamos como igreja do Senhor por causa de tantas coisas. Aquele paralítico, a palavra de Deus nos mostra que aquela doença dele era por causa dos pecados dele, né? E Jesus, ele chegou e falou, levanta e anda, chega disso, agora é outra vida, agora eu quero que você levanta e anda e seja produtivo e vai, depois ele fala para ele em outro lugar, vai e não peques mais, né?
Então, gente, ali, aquele paralítico também, ele vivia-se muitas rejeições na vida dele. Eu penso que uma pessoa que ficou ali tantos anos paralítico, ele faltava amor, faltava muitas coisas. E Jesus, quando curou ele, falou assim, ó, você levanta, você anda e você vai agir com a vida. Gente, e quando nós posicionamos em Deus, às vezes a igreja do Senhor, ela está o que? Amuada, sentada, não quer agir, não quer levantar. Eu não vou mexer com isso não, vou sofrer ataque, igreja é difícil demais, e senta, e amoa, e às vezes não quer ajudar ninguém, fulano não merece, eu não vou mexer com isso não, e vai ficando aquela pessoa o quê? Amuada, sentada, sem ação, né? E Deus nos fala, levanta e anda, vai produzir. Lia era ali rejeitada, mas ela produzia, e ela conseguiu a transformação de Jacó bem depois de muito sofrimento, mas ela lutou, ela agiu, ela fez a parte dela, né? E nós precisamos disso também, gente. Nós precisamos o quê? Perdoar, focar em Deus, não focar em rejeições, não focar assim, me fizeram isso. Não, vamos mudar nós, deixa que o outro Deus toma conta. É Deus que toma conta dos nossos inimigos, é Deus que luta por nós. Josafá estava lá, armaram uma cilada contra ele, e quem morreu? Acabe. Porque Deus era com ele, e Deus é com todo aquele que confia nele. Então, Deus nos chama para produzir e fazer para Deus, não aceitar o inimigo colocar coisas na nossa mente. Mas fizeram isso comigo, eu vou dar o troco, eu vou bater com a mesma moeda. Não, nós vamos ser produtivos, nós vamos perdoar, nós vamos amar, e nós vamos confiar em Deus em todo o tempo da nossa vida, e toda arma forjada contra nós não vai prevalecer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém. Então não preocupa com o outro, não preocupa com rejeição, não preocupa se não estão te valorizando. Olhe para o Senhor, porque Ele te valoriza, Ele te ama, e Ele fala, levanta e anda. Para com isso, para de ficar aí achando que você é vítima, que esse vitimismo. Eu quero que você levanta, eu quero que você anda, eu quero que você é produtiva, e toda arma forjada contra você não vai prevalecer. Eu vou fechar a boca do leão. E Deus fecha a boca do leão, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele nos ama, e porque nós não somos qualquer um não, nós somos pedras preciosas para o Senhor. Amém? Então era essa mensagem de